A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em Lucas, no capítulo 2. Eu vou ler do versículo 39 para frente. O menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia, em espírito cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito a sua mãe, E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então aqui a palavra do Senhor nos mostra que Jesus aqui não foi com seus pais, ficou, e depois, quando os pais perceberam, voltaram para Jerusalém para procurar ele. E encontraram ele aqui no meio desses doutores, e ficaram ali maravilhados, de ver ali Jesus ali com aquelas pessoas, e todos ali ficavam maravilhados de ver as respostas que ele dava, como que ele estava ali no meio daquelas pessoas. E a mãe dele perguntou: Filho, por que você fez isso com a gente? E ele fala que convinha a ele cuidar dos interesses, dos negócios do pai. Eles não compreenderam muito, mas aí a palavra de Deus mostra que, aqui no 51, que ele desceu com eles e foi para Nazaré. E ele era sujeito a Maria e a José. E fala que Maria, ela guardava isso no coração, Ela guardava todas essas coisas no coração dela, Há momentos na nossa vida que, se a gente tiver guardado o que a gente aprende no nosso coração, ali da parte do Senhor, nós vamos precisar dar uma conferida nisso, porque tem momentos que a gente precisa relembrar, trazer à memória as coisas que o Senhor já fez por nós, o que a gente já aprendeu, para que a gente possa prosseguir. Nós temos que ter ali na nossa memória, no nosso coração, o que a gente aprende com Deus, porque vai ter muitas situações que nós vamos precisar recorrer a essas lembranças, a esses ensinamentos, a essa palavra, para que a gente possa se levantar e voltar para o caminho, porque tem momentos que vêm as tempestades, as confusões, situações, e aqui é muito bonito quando a gente vê que aqui Jesus desceu, foi com eles para Nazaré, mas ele era sujeito, aos pais terrenos,
E o mais lindo aqui é quando a palavra de Deus fala que Maria guardava no coração todas essas coisas, né? Nós precisamos guardar no nosso coração. Nós precisamos guardar na nossa memória. E Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele era uma criança de 12 anos e ele ainda era sujeito a eles, né? E a palavra de Deus mostra, quando ele fala que ele estava ali cuidando dos interesses do Pai, que mesmo ele tendo 12 anos, ele já sabia quem ele era e a quem ele pertencia, né? E é o que falta para nós hoje. Muitas vezes nós não sabemos quem somos nem a quem pertencemos, né? Mesmo sendo já adultos, às vezes velhos, a gente ainda não sabe qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, né? A gente não sabe quem somos e não sabemos a quem pertencemos. E aí nós sofremos, né? E Jesus, com 12 anos de idade, ele já sabia quem ele era, a quem ele pertencia e o propósito dele nessa terra, a missão dele nessa terra, né? Quanto antes a gente descobrir isso, melhor vai ser para nós, né? Vai nos poupar de muitas coisas. Aqui no 17, 18 de João, a palavra de Deus mostra para nós isso também. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, né? Então, assim como Deus enviou Jesus, Jesus nos enviou, né? Nós temos que saber dessa missão na nossa vida. E aqui em Atos 20, no 24, também a palavra de Deus nos mostra isso. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Aqui no 25 ele fala: e agora na verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, aqui mais uma vez, a palavra de Deus mostra para nós o valor da gente falar o que a gente já aprendeu de Deus, da gente anunciar as boas novas, da gente pregar aquilo que o Senhor já colocou na nossa vida, né? Então aqui, quando a gente faz isso, a gente fica limpo do sangue das pessoas, a gente vai estar cumprindo a nossa missão, o nosso propósito, e é isso que o Senhor espera de nós, né? É isso que Ele espera que a gente faça, que a gente pregue as boas novas e de pregar a toda criatura, né? E é isso que a palavra de Deus está mostrando para nós aqui, né? E é isso que esses irmãos entenderam, né? E fizeram, e é isso que Jesus, ele tinha esse entendimento e fez, né? E é o que esse estudo traz para nós nesse dia, que a gente possa também saber qual é o nosso propósito e a nossa missão, independente do que a gente seja nessa terra, da nossa profissão, do que a gente faça nessa terra, né? Porque todas as pessoas têm as suas ocupações, têm a sua profissão, têm a sua família, enfim. Independente, a gente das nossas tarefas é secular, né? Do que a gente faz aqui nessa terra, mas a nossa missão maior, o nosso propósito de vida é o reino de Deus, né? Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que buscar esse reino em primeiro lugar na nossa vida, né? E tendo a certeza de que tudo que a gente precisa, o Senhor vai nos dar, vai acrescentar na nossa vida. Então a gente não aprende a palavra de Deus para guardar, a gente aprende para propagar, né? E Deus, ele vai dando a direção a cada um como isso deve ser feito, né? Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você
a gente saiba, a gente descubra, a gente entenda, né, qual que é a nossa missão, nosso propósito, né, nessa terra. Mas as coisas dessa terra, elas vão passar, mas o que vai ficar é a vida eterna, né? Então, seja com Deus ou seja afastado de Deus, é isso que vai, e é melhor que a gente escolha que seja com Deus, né? Então, que a gente seja uma pessoa que anuncia as boas novas do reino de Deus e que a gente viva, que a gente pratique essa palavra e que tudo na nossa vida seja para a glória de Deus. A gente pode viver a nossa vida aqui nessa terra, Deus nos colocou ali numa família, numa cidade, num lugar. A gente vai viver a nossa vida com aquilo onde Deus nos colocou, no contexto ali que Ele nos colocou, mas que a gente não esqueça de buscar o reino de Deus e de colocar isso em primeiro lugar. E buscar esse reino, uma vez que a gente já aprendeu, a gente também anunciar para outras pessoas, né? Com a nossa vida, com o nosso testemunho, né? Do jeito que Deus nos conduzir, nos orientar, né? Assim como esses irmãos fizeram e a palavra de Deus chegou até nós, né? Então que a gente faça o mesmo, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você aprecia esse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, para que esse canal avance e chegue para outros, no nome de Jesus Cristo. Desde já que o Senhor te abençoe ricamente e que tudo seja para a glória de Deus. Amém.